ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Aí o versículo 19 diz que, ó, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, né? Então, nós vemos aí, irmãos, que Paulo, quando ele pergunta para aqueles irmãos, né? Os irmãos falam, ó, nós somos batizados no batismo de João. Então, agora, quer dizer, a identidade no qual eles eram batizados era João, né? Mas agora Paulo fala assim, não, agora vocês creram no Senhor Jesus, então importa que vocês tenham a identidade de Cristo, né? A identidade do Senhor Jesus. Agora é uma nova esfera, né? É uma nova... agora vocês vão introduzir, né, na esfera cristã através do batismo em Cristo, né? Aí nesse versículo não está falando uma forma como se deve batizar, né? Aí está falando sobre ao nome de quem agora, né? Na esfera cristã, né? Que a pessoa vai adentrar agora, né? Então nós vemos que quando o salvo ele é batizado, né? Agora ele se reveste de um novo nome, né? Agora aqueles cristãos agora ao serem batizados, eles estavam se revestindo desse novo nome, ou seja, do Senhor Jesus, né? E nós podemos estar encontrando isso lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Se o irmão quiser dar abrir, por favor. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, nós vemos que agora, né, os cristãos, eles entram numa nova posição na Terra, né? Agora eles entram numa profissão da esfera cristã, né? Agora não é mais no batismo de João, não é mais no batismo do arrependimento, pela lei que era o batismo de João, né? Agora, os irmãos, eles estão adentrando a esfera, né, da posição na terra da esfera cristã, ou seja, em Cristo, né, revestindo-se de Cristo, né? Então, porque o batismo, ele identifica o cristão com a morte de Cristo, né? O batismo, ele identifica o cristão com a morte de Cristo. Nós podemos encontrar isso, se o irmão puder abrir, lá no livro de Romanos, né? Romanos, capítulo 6, nessa identificação, né, com a morte do Senhor Jesus, né? Quando o salvo crê e ele é batizado, né? Ele passa agora, né, identificar com a morte de Cristo, né? É o capítulo 6, versículo 3 e o 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, né? Então, nós vemos também que quando nós cremos e somos batizados, nós identificamos com Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição, né? Também na sua ressurreição. Acerca da ressurreição, nós podemos encontrar em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Se o irmão quiser abrir lá para nós, dar uma olhadinha nisso também, né? Então, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, né?
Então, nós temos aqui que, no batismo, nós identificamos com a morte e também com a ressurreição de Jesus Cristo, né? E, então, irmãos, nós vemos, então, aí, agora, quando esses irmãos agora, quando Paulo fala para esses irmãos, né, que agora, sobre o batismo, lá no versículo 5 do nosso texto, né, voltando lá no nosso texto, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Algumas versões está o nome do Senhor Jesus, né? Em outras versões, tem umas versões que ela dá um entendimento até melhor. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, porque agora está identificado com Cristo, né? Aí não está falando de uma forma de batismo, né? Esse versículo está falando com quem agora o cristão é identificado no batismo, né? Então, é isso que Paulo agora falou agora, né? Vocês vão se identificar, né? O batismo da esfera cristã, porque agora é o nome do Senhor Jesus, né? Então, e nós vemos também, irmão, que existe também coisas que hoje se ensinam, né? Que o batismo ele tem que ser um ato público, né? Para que o mundo veja que nós, né? Agora pertencemos a Cristo, essas coisas tudo, né? Que hoje o sistema religioso ensina, né? Mas nós vemos que isso não é verdade, porque nós vemos que Paulo, né? O batismo não é um ato público, porque nós vemos que Paulo, quando ele batizou lá o carcereiro, né? Nós podemos encontrar lá em Atos 16, 33, né? E nós temos também na Bíblia outros irmãos que foram batizados, né? Era na calada da noite, né? Não tinha. Olha lá, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, o batismo não necessariamente tem que ser um ato público para que o mundo possa ver, né, que nós fomos batizados para esse testemunho de fé, né? E nós vemos que, como é ensinado, né, hoje no sistema religioso, mas nós vemos aí, irmãos, que é lógico que nós não estamos aqui fazendo nenhuma questão de doutrina sobre o batismo, estamos apenas aqui dando um pouco de luz, né, nessa questão desse versículo, para que haja uma interpretação melhor, né, desse texto, desse contexto, né, que agora aqueles irmãos que só conheciam o batismo de João, agora eles passam a identificar com Cristo, né, através do batismo.